Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Para aqueles que estão me escutando, me vendo, sou o professor Daniel, né? E hoje, no dia 28 de dezembro de 2020, estarei falando de um tema que eu gosto muito, um tema que eu curto muito, né? Assim como vocês também devem gostar, que é o cinema. Hoje é marcado, hoje é a data de aniversário do nascimento do cinema. Há exatos 125 anos atrás, era feita a primeira exibição pública de um filme pelos irmãos Lumière em um cinema, né, um pequeno teatro, pequenininho, existe até hoje, em uma cidade no sul da França, se não me engano é La Criorta, no sul da França, não é? Foi exibido pela primeira vez um filme foi exibido, que é aquele filme clássico, né, do trem chegando na estação que dura 1 minuto, o trem chegando na estação, a câmera estaticamente gravando aquilo, as pessoas se assustando e saindo correndo. Não é? É marcado como o nascimento do cinema e hoje, que é aniversário de 125 anos, não poderia deixar de passar a oportunidade de falar um pouco sobre essa expressão artística, né? A sétima arte, cujo suas aventuras, suas narrativas, suas técnicas me impressionam tanto, assim como vocês também. Né? Querendo ou não, o cinema se configurou como um dos maiores meios de entretenimento e simplistas e baratos, né, que temos atualmente. Não é à toa que no ano 2020, no meio de toda a situação que o mundo todo está vivendo, uma das indústrias que mais está sendo prejudicadas é o cinema. E ao mesmo tempo, né, estúdios de serviço de streaming estão tendo seus catálogos aumentados e melhorados. Filmes que seriam originalmente lançados em cinema, nas salas de cinema, estão sendo diretamente lançados no serviço de streaming, ok? E por aí vai. Mas não é especificamente disso que eu gostaria de falar. Não. Gostaria de iniciar uma narrativa aqui, né? Uma explicação aqui sobre como o cinema chegou a ser chegou ao que é hoje. Né? Dá pelo menos o pontapé inicial nessa discussão. Eu sou um pesquisador do cinema, escrevi alguns artigos referentes ao cinema no ensino, né? Para aqueles que não sabem, eu sou professor de história e já escrevi alguns artigos sobre a utilização do cinema no meio da educação, ok? Então, para contextualizar, falar um pouco sobre a história do cinema. Como eu já falei anteriormente, os irmãos Lumière acreditados como os inventores do cinema, né, inventores do cinematógrafo, que é a câmera do cinema, embora algumas pessoas antes, desde 1870, já vinham ali desenvolvendo ferramentas que tinham uma ideia muito parecida, né, que era de gravar imagens, captar imagens, só que os irmãos Lumière eles foram além, ok? Eles foram além. Antes deles, da dupla, né? A invenção mais próxima do que nós conhecemos hoje como câmera de filmagem era uma invenção chamada cinematóscopo do Thomas Edison. Ponto. Mas isso foi em 1894, 95, os Lumière patentearam, desenvolveram a tecnologia que era de Edison, né? Desenvolveram, aumentaram ainda mais, fundiram três ideias, três ferramentas em uma, que era uma máquina de filmar, de projetar, se não me engano, e de revelar. Revelar isso. Filmava, revelava e exibia o filme. Ponto. Porque basicamente as imagens eram captadas, mas não tinha como exibir. Já o cinematógrafo não. Ele exibia também, ok? Continuando. Isso aconteceu, a primeira exibição pública foi em 1895, aquela famosa imagem que eu já falei do cinema chegando na estação. Porém, anteriormente, os irmãos Lumière já tinham testado a invenção, né? Que é também acreditado, também é um filme histórico, que é Os Trabalhadores Saindo da Fábrica em Lyon. É basicamente isso. Todos esses dois filmes, do trem e dos Trabalhadores Saindo da Fábrica em Lyon, estão disponíveis no YouTube. Bem simples, vocês só botam, pronto, não é? Cada um deles tem 1 minuto de duração. Basicamente, o primeiro filme mesmo, é Os Trabalhadores Saindo da Fábrica. Já o nascimento do cinema
é o da chegada do trem na estação. Por quê? Aí existe a diferença. Bem simples. O filme, gente, se eu pegar uma câmera e coletar as imagens, beleza, é filmes. Acabou. É algo singular. Não é? Estou captando as imagens e exibindo, e irei exibir no meu privado e por aí vai. Ponto. Já o cinema é um conjunto de fatores. Como assim, Daniel? Um conjunto de fatores. Simples. Eu estou captando as imagens e logo depois estou exibindo publicamente. Ah, é pago? Não entra nesse âmbito. Mas estarei exibindo publicamente. Esse conjunto, esses dois fatores, é cinema. Ok? Se eu só filmar, vocês podem estar filmando aí e por aí vai. Por exemplo, aqui agora, eu estou filmando, né? Me filmando e exibindo no YouTube, publicamente. Só digitar o nome e acabou. Pode ser caracterizado como cinema também. Entendeu? Ponto. Mas aí, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, vão se ganhando outras configurações para um filme ganhar o status de cinema. Ok? Mas, inicialmente, cinema era isso. Era a coleta de imagens e a exibição pública dessas imagens. E aí que entra aqui a chegada do trem. A chegada do trem à estação é configurado como o nascimento do cinema porque ele foi o primeiro filme exibido publicamente. As imagens dos trabalhadores e trabalhadoras saindo da fábrica Lyon foram filmadas antes, mas só foram exibidas depois. Ok? E é importante notar aqui um pequeno asterisco: quando os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo, né, eles criaram com uma visão puramente científica, para registrar avanços científicos da história humana. Por isso que eles criaram a câmera de filmar, né, cinematográfico, um nome que depois vai sendo alterado. Ponto. E acabou. Para eles não tinham nenhum objetivo em não passava para a cabeça de ambos os irmãos que aquela tecnologia, né, aquela invenção que eles acabaram de inventar, iria ser usado décadas depois, e por aí vai, como uma extensão, querendo ou não, do teatro, né, com tramas fictícias, com dramas, comédias e por aí vai, que nós conhecemos hoje em dia. Não, era puramente para registrar principalmente avanços e coleta de informações na área da botânica. Assim, o próprio Augusto Lumière ditava, né, em alguns dos seus comentários. Ponto. Registrar o crescimento de uma planta, de uma semente, para vocês terem uma ideia de como o cinema, a ideia original do que seria utilizado o cinematógrafo e o que alcançou atualmente. Não é? E isso, posteriormente, anos depois foi filmado, primeiro teve o auge, o primeiro filme de ficção, que é A Viagem do Homem à Lua, né? A Viagem à Lua, do Georges Méliès. Méliès, que também estava na exibição pública do trem chegando na estação, dos Lumières. Ele tentou comprar a invenção nesse mesmo dia dos Lumière, não conseguiu, comprou anos depois de outra pessoa, por terceiros, né? E gravou em 1902 o filme Viagem à Lua, né, que tem 14 minutos de duração. Também está disponível, é um filme, todos esses filmes são pretos e brancos, é de domínio público, está disponível no YouTube, basta vocês colocarem lá. Não é um filme muito interessante, diga-se de passagem, porém ainda não tinha as técnicas que nós conhecemos hoje. As técnicas, as habilidades que foram desenvolvidas para, né, agir com a câmera, as atuações, o som, não existia nada disso. Era apenas a câmera ficava parada, a câmera era estática, a câmera não tinha vida. Isso é muito importante de ser pontuado, porque a câmera, a partir do momento que a câmera muda os cortes e vai seguindo uma pessoa, por aí vai, estamos dizendo que a câmera está viva, né? Mas a câmera naquele momento era uma câmera morta, estática, e, né, era exibida as imagens, cortava, depois passava para outro quadro e por aí vai. Não tinha foco nem nada do tipo. Era algo extremamente simples. Isso aí só foi se configurar quando chegou na Rússia, no período pós-revolucionário. Quando se diz pós-revolucionário, literalmente pós-revolucionário, questão de um mês depois a tecnologia do cinema chega na Rússia, não é? É assinado por Trotsky a criação de um setor na Secretaria da Cultura que se trabalhava apenas com filmes, e esses filmes deveriam ser exibidos publicamente de forma de graça para a população russa na época, para transmitir os ideais
da revolução do proletariado, né? A forma mais fácil. Não tinha como ditar, usar os livros, não. Qual é a forma mais fácil de transmitir o conhecimento, né? Através de filmes. Se gravava filmes sobre a revolução e exibia popularmente, de forma gratuita, né? E já na Alemanha, né? A República de Weimar, teve um grande auge, o cinema também, né? A República de Weimar, ali, aquele período ali do final da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, a seção de Hitler, em 1933, é conhecido como a República de Weimar, não é? Nesse momento, houve uma série de experiências artísticas incríveis, né? E uma delas é um grande filme também, se configura como também um grande filme para o cinema, que é acho que, se não me engano, eu só conheço o nome do filme em francês, mas se não me engano é O Gabinete do Dr. Caligari, né? Me corrigem depois se eu estiver errado. Que é um filme completo com técnicas surrealistas, ambientado em um ambiente completamente surrealista e não leva em consideração a questão de escala, de gravidade. Incrível filme. Fala sobre um sonâmbulo, não é? Que persegue e mata pessoas. Um sonâmbulo. É o Gabinete do Dr. Caligari. Título muito forte, não é? Filmado aí em 1919. E do lado dos russos, da União Soviética, nós temos aí o grande encoraçado Potemkin, que englobava todos os ideais da revolução proletariada dos bolcheviques, da revolução bolchevique, né? Revolução russa. E esse aí no início aí, isso aí, é claro, os primeiros aí 20 anos do cinema. E isso só no campo europeu. Também temos alguns avanços aí, mesmo que não sejam grandiosos, mas alguns avanços na questão de nomes e da indústria propriamente dita, do lado dos americanos, com a criação de Hollywood, né? Nomes como Charlie Chaplin, Buster Keaton, a criação de estúdios de cinema muito famosos. Isso aí tudo no início da década de 10 para a década de 20, ok? Nós temos aí MGM, Universal, Paramount, que por sinal está falida. Universal também está falida. MGM que está agora sendo vendida. Duas grandes empresas podem comprar a MGM, que é um estúdio aí centenário, a Netflix ou a Apple TV, né? Não está sobrevivendo à crise que nós estamos vivendo atualmente, tanto no setor artístico quanto em outros setores da economia. É isso, gente. Por hoje é só, né? Acredito que nos próximos vídeos eu estarei falando um pouco mais sobre cinema e um pouco mais sobre expressões artísticas também tão prejudicadas nessa pandemia, ok? Fico por aqui, dê seu joinha e tchau, tchau.